Você confiaria no Bolsonaro, por exemplo, para fazer essa avaliação do que é verdade, o que é mentira, o que é discurso de ódio? Eu acho que ele ia querer colocar só o que ele acha que é certo, né? E por que o Lula não vai querer fazer a mesma coisa? Porque o Lula tem compromisso com as pessoas, o Bolsonaro não tinha. Com base numa visão aberta, você acha que o Bolsonaro não tem e o Lula tem? Você está passando um pano, pelas ações não tá, dele, não? Né, que ele fez. Boa tarde, irmão. Posso te fazer uma perguntinha rápida? Demorar, que eu tô com... Não, é rapidola. Sobre políticos serem coerentes na política em si, você acha que isso é muito ou pouco importante? Eu acho que ser coerente, acho que é importante. O Lula, você acha que é um político que atende esse requisito aí? É um cara coerente? Eu acho que sim. Ele fala muito sobre incluir o pobre no orçamento, melhorar a vida de quem é pobre. Só que recentemente ele aumentou o salário de quem já é elite na política. Ministros de Estado, do Supremo, presidente, vice, deputados, senadores, 39 mil para 46 mil reais. O aumento do salário mínimo foi de 18 reais. Você acha que isso é coerência? Não, acho que nesse ponto eu sou contra. Eu acho que eles já ganham bem, já não deveria ter aumentado não, mas eu acho que se ele não aumentar também é um jeito que ele tem de conseguir apoio, né? Porque eu acho que o governo dele está bem difícil, tá numa posição bem difícil, a oposição está muito grande, muito forte. Então se ele não tivesse, ele tem que articular de algum jeito para conseguir o apoio, senão ele não consegue fazer nada. Mas essa não é uma forma errada de você conseguir apoio? Por exemplo, o mensalão não foi muito reflexo disso? De compra de parlamentares por meio de dinheiro escuso ali, sujo, corrupto? Sim. Não é um meio que você pode ter corrupção envolvida? Mas eu acho que não tem muita opção, não. Ou ele faz isso ou ele não governa. Ou aconteceu com a Dilma. Pô, mas você acha que é a justificativa, porque se fosse, aplica ao Bolsonaro também, né? Aí não dá pra gente dizer que o Bolsonaro se juntou com o Centrão, isso foi negativo, usou o orçamento secreto. Mas todo mundo se junta, né? É o que todos fazem, porque senão não consegue governar. Mas não é um problema pro Lula como era pro Bolsonaro, e a gente, se eu lembro bem, a gente criticou bastante, corretamente, mas agora essa crítica não tá sendo feita, tá sendo feita mais passação de pano, tipo, pô, você tá tentando meio que fazer aí. Eu acho que tem um lado ruim, mas eu acho que ele compensa em outras áreas, entendeu? Que o tipo Bolsonaro em várias coisas na área que ele está fazendo que o Bolsonaro não fazia. Mas concretiza em alguma pra gente falar sobre ela. Na área ambiental, na área da ciência, que ele está trazendo mais investimento e várias outras áreas. Área de investimento que ele está buscando no exterior, parceria com os países e tudo, trazendo mais dinheiro. Eu acho que ele acaba complementando com outras coisas. Você acha que ele está positivo nessas três áreas que você citou, por exemplo, ambiental, ciência e relações exteriores? Internacionais. Eu vou te dar alguns exemplos aqui também para você me dizer se isso está sendo coerente na postura dele ou não. Ambiental, em fevereiro a gente bateu o recorde de 13 anos de desmatamento na Amazônia. Foi o mês que a gente teve mais desmatamento, em fevereiro agora. Se a gente ficar colocando sempre culpa, a gente concorda nisso. Jamais vou passar pano para os erros do Bolsonaro. Mas se a gente ficar colocando sempre a culpa nele, pô, aí vai ficar fácil pro governo de agora. Ele não tem culpa de nada, né? Ele tá de nada, é tudo. Ele tá fazendo discurso pró desmatamento? Não, né? Como o governo fazia. É lógico que tem um pessoal que se instalou lá que vai ser difícil tirar aquele povo de lá. Garimpeiro, não sei o quê. Não dá pra tirar isso do dia pra noite. A gente concorda que é complexo, mas não é um discurso na teoria e na prática o resultado é outro? Tipo, na teoria a gente concorda que ele não tem os ataques diretos ao meio ambiente que o Bolsonaro tinha, mas a prática é a mesma. Ele tá conseguindo... Desmatamento até maior. Pelo menos ele tá conseguindo dinheiro, né, da Fundo Amazônia. O outro nem a Fundo Amazônia tinha. Então, outro exemplo que você citou, relações exteriores ali. As viagens que ele fez agora, ele se hospedou em um hotel mesmo lá, na última que ele fez, para a coroação do rei Charles na Inglaterra, cuja diária é 95 mil reais, entre 37 e 95 mil. Aí pra gente colocar por baixo, levando em consideração que no período era o menor, 37 mil, pô, tá salgado, não tá não? Tá, mas eu acho que... É o nosso dinheiro, cara, uma diária. Nessa questão aí eu não sou contra também. De gastar dinheiro... Tipo, adoidado assim, mas pelo menos ele tá tendo que viajar, né? O outro nem era convidado para viajar. Viajava também, e foi o caso até das joias sauditas aí, por exemplo, né? Ele viajava para receber uns presentinhos, É assim, mas pra gente chegar à conclusão assim do mandato do Lula, o que tem sido em relação ao que ele prometia na teoria, não tá sendo incoerente, cara, com base nesses fatos que a gente apontou mesmo? Eu acho que vai melhorar, acho que tá no começo ainda, tem muita água pra rolar ainda. Tipo, é muito cedo pra ficar cobrando já, queria que ele resolvesse tudo do dia pra noite, não vai conseguir, nenhum governo ia conseguir fazer isso. Não, a gente concorda, só que o custo-benefício tem que estar mais no positivo, a gente concorda nisso, né? Ele tem que estar indo melhor do que pior, né? Ele tá indo pior, cara.
Isso aí é uma questão de ponto de vista. Eu acho que em algumas coisas ele tá melhor do que o outro. Tipo, não sei se você viu, mas ele queria taxar Shein, Shopee e AliExpress, que é ainda, né? Só que a pressão popular foi muito grande, aí o Haddad deu uma recuada ali, o Lula também e tal, mas é um ponto muito pesado. Esse PL aí que intitulam como das fake news, dá uma margem de censura para oposição ao que o governo pensa enorme também. Então ele está interferindo em áreas muito perigosas de uma forma muito negativa e está demonstrando hipocrisia em praticamente cada ação do governo, como a gente deu uma explanada por cima aqui mais ou menos. Tipo, em que aspecto que ele tá indo melhor? Tá deixando mais no positivo, então? Eu acho que tem que proibir fake news mesmo. Não, isso é ponto pacífico, né? Todo mundo concorda que fake news é horrível. Só que o projeto, ele traz jabutis no meio lá. Não é só para combater fake news. Tem o aspecto positivo, mas tem um aspecto muito negativo, assim. Não sei se você viu, mais ou menos, mas lá no artigo 12, eu li o projeto, ele fala sobre um protocolo de segurança do Estado, no caso de a plataforma não retirar um conteúdo que seja potencialmente legal. Você concorda comigo que é difícil definir o que é potencialmente legal? Pode ser qualquer coisa. Nesse caso. Aí se a rede social não intervir e o Estado achar que ela deveria ter feito uma intervenção, o Estado vai lá e toma conta do controle da direção do Facebook, por exemplo. Sai daí, direção do Facebook. Estamos entrando nós, Estado, para fazer a mediação aí do conteúdo. Não é perigoso isso? Acho que não. Não? Não, porque esse Facebook só posta merda lá. Pô, você confia no Estado para dizer o que é verdade e o que é mentira, então. Ele fazer a avaliação do que é mas potencialmente eu acho que isso legal. aí vai ser coisa que já está na Constituição, já. Não vai pegar não vai ser coisa que ele vai inventar lá. Não, é assim que eu tô te dizendo, tá escrito lá desse jeito. O artigo 12, você pode conferir depois, é o PL 2630, você joga isso no site da Câmara dos Deputados, você vai chegar no relatório final do relator Orlando Silva, 110 páginas, no artigo 12 dele lá, você vai ver falando exatamente isso. Protocolo de segurança está vinculado ao artigo 7º lá, que fala coisas bem abertas assim, tipo isso, sobre algo potencialmente legal, discurso de ódio, tipo coisas abertas. Mas discurso de ódio é o que mais tem lá. O que é discurso de ódio? Toda hora você entra naquele Instagram, é a gente fazendo discurso de ódio. Todo mundo, contra gay, contra não sei o quê, tipo, justificando porque é coisa de religião, colocando coisa da Bíblia lá, isso é discurso de ódio. Pra mim, é tudo bullshit aquilo ali. Então, mas não é uma questão subjetiva sua, por exemplo, nesse aspecto aí que você está colocando uma perspectiva do que é discurso de ódio? Não é objetivo? Não, acho que não. Já existe lei para isso já, que diz que isso é homofobia, racismo e tudo. Então não é discurso, não é subjetivo, tá na lei já. A pessoa que não sabe que aquilo ali é lei já e não pode falar essas coisas num ambiente assim compartilhado como a internet, né? Mas por exemplo, você concorda comigo aqui pra gente dar mais... Todo mundo briga, todo mundo xinga lá e tipo, não acontece nada, então acho que tinha que ter mais um controle mesmo. Não, eu concordo com você que tem muitas coisas que podem se enquadrar em discurso de ódio, só que a gente deixar algo aberto na lei é perigoso, porque eu vou te dar um exemplo aqui. Digamos que eu queira escrever lá na minha rede social ou gravar um vídeo falando sobre o quão maléfico é o Partido dos Trabalhadores para o Brasil, na minha visão, na minha perspectiva, por exemplo. Dando exemplos, olha, o Partido dos Trabalhadores é péssimo para a política, porque, por exemplo, ele não é coerente, coisa que a gente está falando aqui. Eles podem considerar discurso de ódio contra a esquerda, contra o PT, por exemplo. Não dá para encaixar e não é perigoso eu ser cerceado por dar minha opinião? Mas aí você teria que colocar provas lá com as evidências, né? Por que é uma opinião. Você não acha que todo mundo... Você, por exemplo, se você quiser falar como o Bolsonaro é péssimo para a democracia, você não tem o direito de dar essa opinião, de falar o que você quiser a respeito de, na sua perspectiva, o quão ruim ele é, por exemplo? Não tem dizendo lá que vai proibir ninguém de falar de ser oposição. Não existe isso. Pode se enquadrar em discurso de ódio, é o que eu tô te falando. Não tem isso, não. Você confia no Estado para falar que não? Não, isso aí não. Você confiaria no Bolsonaro, por exemplo, para fazer essa avaliação do que é verdade, o que é mentira, o que é discurso de ódio? Eu acho que ele ia querer colocar só o que ele acha que é certo, né? E por que o Lula não vai querer fazer a mesma coisa? Porque o Lula tem compromisso com as pessoas, o Bolsonaro não tinha. Com base numa visão aberta, você acha que o Bolsonaro não tem e o Lula tem? Você está passando um pano, pelas ações não tá, dele, não? né, que ele fez, deixou milhares de pessoas morrer à míngua aí por conta de vacinas. Ele poderia ter salvado metade daquelas pessoas lá e não preferiu, por conta de ideologia dele, deixar as pessoas morrerem só para ele provar tipo, que ele era contra. Uma pessoa dessa é capaz de qualquer coisa.
A gente concorda que é irresponsabilidade, só que o Lula tendo irresponsabilidade com dinheiro público, indiretamente também, a gente pode considerar que ele causa mortes, porque o dinheiro público de R$95 mil de uma diária, por exemplo, não está sendo investido em coisa melhor, está sendo investido na diária de luxo do presidente. Mas isso aí, se a lei permite, então, quem sou eu para dizer alguma coisa? Fica difícil então, né, irmão? Não passa esse pano só porque você tem um apreço assim pelo Lula, não. Vamos cobrar ele também, como a gente cobrou. Eu cobro nas redes sociais lá, eu sempre cobro. Sempre, quando ele tá colocando lá, eu tô sempre falando, não, isso, cobrando as coisas aqui para a universidade, inclusive. Questão de aumento de bolsa mesmo, que o pessoal... Eu sempre tive cobrando, sempre tive mandando e-mail, inclusive, pro pessoal da esquerda, que era o único que tinha essa pauta, né? Porque o outro mesmo tava nem aí. Sim. E a gente foi uma vitória que a gente conseguiu com o governo Lula agora. Conseguiu nossas bolsas de pós-graduação, tem um aumento considerável que tinha o quê? 10 anos que não tinha, né? A gente estava vivendo de migalha, né? Por exemplo, não seria mais positivo do que ele está gastando em bobagem, que é a vida de luxo dele, enquanto presidente, ele está investindo nas bolsas dos estudantes então, aqui, por exemplo? Então, esse gasto aí, gasto que ele está gastando, se você pega a proporção inteira, não é nada comparado com os bilhões, que é uma coisa muito pouca, então não vai fazer diferença. De nada em nada se faz o muito, né? Se a gente ficar relevando nada, o muito... Pra gente é muito, né? Mas quando você compara com os bilhões que a União gasta, não é nada aquilo ali. Então não vai fazer diferença nenhuma ele gastar ou não aquilo ali. Mas a gente tem um orçamento X. Se você ficar tirando parcelas desse orçamento para questões desnecessárias, que aí vai ficando fracionado ali, coisas pequenas. No todo, a gente não vai ter uma menor capacidade de investir em coisas que realmente importam, porque você está tirando para a diária do presidente, o sofá de... Ele comprou um sofá de 65 mil, uma cama de 42 mil. Não teria que ser só o presidente, não. Isso aí teria que ser todos os políticos, né? Porque todos os políticos gastam, tanto os deputados, senadores, todos. Então teria que ser uma coisa conjunta de todos. Não ficar cobrando só o presidente como se o presidente fosse responsável por tudo, sendo que a gente sabe que ele não é, ele é só um dos poderes, né? Tem todos os outros poderes por trás também. Mas a gente concorda plenamente nisso, só que se a gente não fizer a nossa parte de cobrar e dizer que está errado e não ficar passando pano, tipo, você tá falando aí, mas tá na lei e tal. Por que você acha que eles vão mudar? Eles nunca vão mudar, tem que partir da gente, né? Não vai mudar nunca. Eu tenho que ir, não vou perder meu Não, mas obrigado pela sua opinião aí, viu? Até mais. O pano cantou, né?